Há 2000 anos atrás, um erro do Poder Judiciário do maior império do mundo condenou um homem inocente à morte. 2000 anos. Você deve saber do que eu estou falando, de Jesus, que foi processado e foi condenado, mesmo inocente. E eu, nas minhas reflexões, fiquei pensando: Jesus sabia que ia morrer. Na verdade, a profecia trazia isso. E ele tinha que cumprir a profecia. E o objetivo dele, o propósito dele aqui na terra era esse sacrifício. Morrer, ele podia morrer de várias formas. Mas ele sabia que, fazendo o que estava fazendo, quem ia condenar ele era o poder judiciário da época, através do Império Romano e o Sinédrio. Eu, fazendo essa reflexão, passei a pensar o seguinte: geralmente as pessoas, quando se deparam com situações assim, que envolvem a justiça, o poder judiciário, elas têm a esperança de que podem conseguir, de que não serão condenadas, de que podem ganhar o processo. Jesus não. Ele sabia que ia perder. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia ser condenado. Ele sabia tanto que sofreu antecipadamente. Todo aquele sofrimento, aquela agonia, era porque sabia. O sangue que saiu pelos seus poros, o suor com sangue, que é uma doença, não uma doença, mas uma condição biológica de quem passa por um estresse muito grande, é sinal, é sintoma de que ele sabia do que ia passar. E aí eu volto de novo à reflexão. Hoje as pessoas procuram ter uma esperança no Poder Judiciário. E sempre que eu penso em seguir o exemplo de Jesus, nesse ponto, parece até meio contraditório você dizer que, não, vá, confie na justiça dos homens que vai dar certo, quando ele não confiou, não é? Foi o contrário. Mas aí eu parei e fiz outra reflexão. E que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, pelo menos em parte. E se você não concordar, tudo bem, é um direito seu, eu respeito inteiramente. Mas veja, assim como até a morte de Jesus, o sacrifício dele, a gente não tinha esperança por conta do pecado, assim também as instituições e o poder judiciário incluído nelas não tinha a esperança, ou pelo menos as pessoas que controlavam, que estavam investidas de poder, não tinham a esperança que passaram a ter depois que Jesus veio e deixou o evangelho dele, a pregação dele na terra. Eu vou tentar explicar de outra forma. Veja só, a gente sabe que mesmo depois que ele morreu, os cristãos da igreja primitiva continuaram sendo perseguidos pelo próprio Império Romano. E essa perseguição aconteceu até um momento em que um imperador, que curiosamente era politeísta, acreditava em vários deuses, não era cristão, mas a mãe dele era. Então, eu acho que né, de tanto pedir, meu filho, meu filho, meu filho, ele se compadeceu. E aí dizem, né, os historiadores, que outras razões políticas também pesaram bastante. Mas o que a gente sabe é que ele reuniu tudo com o poder que tinha como imperador, todos os bispos, né, da igreja, reuniu tudo, fez aquele concílio de Nicéia e ali refundou a igreja naqueles modos, unificado sobre igreja única, religião única do Império Romano. E a partir daí, o cristianismo começou a ganhar a capilaridade que hoje tem no mundo inteiro. Do ponto de vista histórico, foi a partir daí que realmente começou a pregação, o evangelho, por todos os cantos do mundo. E isso porque Jesus veio, deixou a palavra, e essa palavra começou a fazer um efeito no coração dos homens, homens que, por sua vez, controlavam as instituições. Ainda hoje é assim, pessoal. Ainda hoje é assim. A gente nunca vai ficar livre do erro do poder judiciário, de uma pessoa inocente que é condenada, porque Jesus veio para tirar o pecado original, mas não nos tornou perfeitos. A gente ainda erra. Somos pecadores. E como é natural de uma pessoa que peca, é também natural que essa pessoa possa errar em qualquer âmbito ou atividade que ela faça na vida, inclusive julgando. Aliás, é no julgamento que a gente mais erra. Eu quero deixar
para você a reflexão de que sempre que você for julgar alguém ou qualquer coisa, lembre-se primeiro de que foi através de um julgamento que um homem inocente morreu, executado, torturado. Então, se Jesus deixou essa mensagem de esperança, trouxe a esperança de uma salvação, tirando o pecado original, imagine, coloque também embutido com essa esperança a esperança de também a gente ter uma melhora no Poder Judiciário, porque é possível sim. É possível, você primeiro tem que ter esperança, não é só reclamar. Quando eu era advogado, que eu não gostava das coisas que aconteciam comigo, eu pensei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Até onde eu pude, eu não consegui mudar, então eu disse, eu vou passar por outro lado, vai ser o jeito. E fui, e fiz. Então a gente tem que ter, porque fé, conforme Hebreus 11, 1, né, é a prova do que se espera e o fundamento daquilo que não se vê. Se você tem fé que alguma coisa vai melhorar, e a fé misturada com a esperança, a perseverança, se você tem isso tudo junto de você, você não pode só ficar parado esperando. Perseverar, esperar, beleza. Ter fé, ok. Mas você tem que agir também. Você tem que agir nesse propósito. Você que tem aí o seu filho, a sua filha, né, que você já passou, vamos dizer, tem muita gente que diz assim, eu já passei da idade, não posso mais. Eu queria ser juiz quando eu era muito novo, muito mais nova, queria ser juíza, mas eu sou seu filho, sua filha está aí, fazendo faculdade. Eles são a esperança desse país para frente, desse judiciário renovado. Coloque fé neles. É preciso vocês fazerem isso. Não dá só para reclamar. Por quê? Porque assim a gente consegue multiplicar essa mensagem, assim como aconteceu no passado, por causa da morte de um inocente, a revolução que aconteceu religiosa para atingir o mundo inteiro até chegar ao ponto que estamos hoje. É claro, aqui ou ali vai ter desvios. A gente está, infelizmente, do ponto de vista espiritual, numa guerra. Não há como você só vencer. Há sim uma derrota aqui e ali numa batalha. Mas o que não pode acontecer é você perder a esperança. Nem no propósito e na salvação. E aproveite também e não perca no Poder Judiciário. Beleza? Valeu!